Boa noite, pessoal. Bora falar então sobre escala 6x1. Vamos começar com o vídeo do My Conquister ou vamos começar com as notícias e depois a gente vai pro vídeo? O que tu acha melhor a ordem? O que o My Conquister fala? Ele fala as resume. notícias? Ele resume o que tá acontecendo, como é que tá hoje, quem é que tá a favor, quem é que tá contra, mais ou menos assim. Vamos ver primeiro o My Conquister, Tá, então vamos ver o Michael Kister falando Com sobre... o melhor título de vídeo. Deputados que trabalham 3 vezes por semana estão contra o fim da escala 6x1. É. Vocês têm que entender isso, entendeu? É. Quando vocês dizem que assim, tem que trabalhar, blá, 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 pensa que esses caras aí trabalham, né? No meio da semana, sabe? Segunda-feira, eles estão nos Estados Unidos pra falar com o Trump sobre nada. Porque eles são deputados, eles têm que cuidar dos estados. Unidos. Não, dos estados deles, né? Pelos quais eles foram... Dos Estados Unidos. Eles interpretaram errado, Marita. Não sabia disso. Entendi. Eles são deputados... Dos Estados Unidos. Entendi. Bora lá então, começando mais um corte aqui do canal. Você que está nos assistindo não está na live. Nós vamos falar hoje sobre escala 6x1. Nós vamos contra a escala 6x1. Nós não acreditamos que ela seja uma coisa boa para a população. A gente sabe como isso afeta muito as pessoas, sabe? Tipo, não tem uma qualidade de vida. Nossa, quem é que... Meu Deus, quanto tempo eu passava fazendo nada no trabalho porque eu não tinha nada pra fazer. Eu fiz escala 6x1 muitas vezes, tanto na época que eu era da loja, quanto na época que eu era do jornal. Mas a minha escala 6x1 no jornal era diferente, né? Eu fazia uma semana assim, uma semana sábado, uma semana domingo, e na outra semana folgava um final de semana. Nossa, nem quando eu trabalhei no Polvo eu fazia isso. Eu tinha essa escala aí e eu achava horrível. Eu achava horrível, porque era aquela coisa assim, tipo, tu não conseguia aproveitar o final de semana, tu não conseguia, às vezes tu tava almoçando com a galera e daqui a pouco tu tinha que ir pro trabalho, pegar um ônibus e ir pro trabalho, ia ficar até meia-noite. No domingo tu não podia aproveitar muito, tu tinha que comer rapidinho e tocar pro trabalho, ou se não tu tinha que acordar cedo e ir pro trabalho e voltar depois que todo mundo já tinha almoçado, ou se não, sabe, era assim, ó, e se fosse plantão no sábado, que era das 4 à meia-noite, tu perdia o final de semana inteiro. Porque não tinha o que fazer, entendeu? Tu vai ter que ficar até domingo, e domingo tu vai ter um descansinho pra tu tentar te reabastecer pra segunda-feira começar no pau, tá ligado? E foi muito ruim, assim, quando eu voltei a ter final de semana livre, eu não conseguia acreditar a sorte que eu tinha de poder ficar tanto tempo descansando. 2 dias. Eu dei sorte de que eu nunca tive um trabalho assim. Eu tive, então eu sei como é que é, e eu não gosto, e eu sou contra também, quando eu fazia plantão lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E o pior de tudo era aquela coisa, né, que a gente tava até conversando hoje no grupo de apoiadores, o Edu Quintana, que é um dos nossos seguidores mais antigos do canal, ele comentou, ele disse, cara, eu faço 6x1, eu acordo às vezes às 4 da manhã pra ir pro trabalho, tem 1h50 de intervalo, tem que fazer hora extra porque tá faltando gente no trabalho sempre, e aí eu tô com 60 horas de banco de horas que eles não vão me pagar, provavelmente. Vão me pagar talvez só em janeiro, se eles não me inventarem algumas férias pra eu tirar, né? Uhum. Porque nem isso é feito, não é nem pago a porcaria da hora extra. Sabe? Nem a porcaria da hora extra eles pagam. Pelo menos pra tu ter um dinheiro a mais no bolso. Eu também ganhava banco de horas, e aí quando tu queria tirar, eles não deixavam tu tirar. Tinha que tirar numa quarta-feira. Uma terça-feira. Uma quinta. Sabe? Era horrível. Mas enfim. Onde é que a gente foi que sábado as coisas não estavam abertas? Sábado as coisas não estavam abertas? Que a gente foi no shopping e as coisas não estavam abertas no sábado. Ou foi um vídeo que a gente assistiu e as coisas não estavam abertas no sábado? Não sei. Então vamos lá, vamos ver o primeiro My Conquister falando, depois a gente vai comentar sobre como é que tá a situação do projeto, o que deve acontecer com ele a partir de agora, e algumas opiniões meio escrotas da galera que tá defendendo os empresários, né? Porque, obviamente, tem uma claque que tá defendendo essa galera, dizendo que não, temos que... Coitadinhos dos empresários, eles não vão mais poder explorar ninguém. Tadinho, né? Vamos lá, então. Olha só, Chicolas, temos aqui um caso, né, que eu acho que... Isso aqui eu é bem tranquilo de falar. Aqui o nosso canal é totalmente contra a escala 6x1, né? Acho que quem é a favor ou tá se beneficiando ou tá de birrinha porque o projeto vem, a PEC vem através da esquerda. Mas é meio óbvio, né, que é bem arcaico. É óbvio que é só por isso que eles estão indo contra. Exatamente. É só por isso que eles estão indo contra. O Rubinho Nunes fez um post hoje dizendo por que sou contra a escala 6x1. Porque o pessoal apoia, porque a Erika Hilton apoia, porque o PT apoia e porque o Lula apoia. Burrinho Nunes. O Burrinho Nunes.
cai com esse negócio de só folgar, não vai uma vez a semana, tem tempo pra porra nenhuma. E as pessoas, elas precisam viver, não só trabalhar, né? Porque o que acontece é que as pessoas só trabalham. Por quê? Porque as pessoas têm um dia só de descanso, o que ela faz? Ela dorme. Bizarro, porque o conceito de trabalho não é uma coisa que a gente precise fazer para a nossa sociedade funcionar, para daí todo mundo poder viver, sabe, normalmente, assim, é tipo... Não. Cada um trabalha pra gente poder ter o que comer, mas aí a pessoa não se mata trabalhando, ela trabalha... Porque daí ela trabalha com agricultura pra gente ter o que comer, o outro trabalha recolhendo o lixo pra não ter lixo da cidade, mas ninguém se mata trabalhando. É pra todo mundo ter uma qualidade de vida boa e poder viver bem. Não, na verdade o trabalho é pra enriquecer o patrão, pra eles poderem ter mais dinheiro. Agora, né, capitalismo? É, exatamente. Homem primata, capitalismo selvagem. É. Eu sempre comento isso aí, porque eu fico muito chocado, assim. Que, tipo, há uns anos atrás, a gente tinha 2 dias de folga por semana. A gente achava pouco, mas a gente, beleza, é o que tem, é a vida, praticamente. A vida é essa, né? É 5 dias de trabalho e 2 de folga. E a gente simplesmente piscou o olho quando abriu, só tem mais um. Ué, o que houve? Não, demos 2 passos pra frente aqui no capitalismo e agora a gente vai cercear mais ainda o jeito de vocês descansar. Vocês vão ter menos ainda descanso pra vocês poderem fazer. E aí, tipo, agora o normal é a situação que já era uma situação meio precária que a gente vivia antes. E que funcionou muito bem. Não, mas a gente pode ganhar mais um diazinho. Aham. Dá pra ganhar mais uns dinheirinho. A gente pode explorar sugar um pouquinho mais o sangue dele. Bah, não tá dando lucro suficiente. O meu bônus desse ano não vai ser maior do que o do ano passado. Eu preciso deixar o trabalhador vagabundeando no sábado lá sem fazer nada, mas ele precisa estar lá disposto pra caso eu precise dele pra alguma coisa. E aí, Sabrina? Aí eu mandei pra minha irmã, né, tipo, deputados bolsonaristas, mandei pra minha família, né, mandei pra minha família, minha irmã é dona de ela tem uma loja aqui que ela montou e tal, ela trabalha na loja e tal, mas ela é dona da loja, né. Ela não faz escala 6x1. Não, aí eu peguei e mandei pra eles lá que, os deputados bolsonaristas estão contra a escala 6x1, porque o meu sobrinho faz a escala 6x1 e não consegue fazer mais nada da vida. Né, tudo bem que ele gosta do trabalho pelo menos, mas ele não consegue fazer mais nada da vida. Com certeza. E aí minha irmã mandou esses vagabundos não querem mais trabalhar. Aí eu disse assim, nossa, é muito fácil falar isso quando tu tá na quinta-feira de noite no teu apartamento de cobertura em Torres, que é uma praia aqui do Rio Grande do Sul, sem precisar trabalhar no outro dia, né? Nossa, cara, ela teve um treco. Mas foi bem feito. Quando é que ela trabalhou a escala 6x1 pra falar sobre 6x1 na época da loja. Na época da loja ela trabalhava 6x1, mas né? na loja assim, ó. A loja não conta tanto, eu também conto. É do pai de vocês, dos pais de ali era vocês. sim, A coisa não era assim, tu tem que ir lá trabalhar. Não, com certeza, não era. Isso eu concordo. Essa era de boas, é na época do jornal mesmo que eu me fudi. Pois é. E eu lembro que na época que eu trabalhei lá, tinha que fazer feira às vezes, eu pensava, nossa, que doideira que deve ser muito bom ter o final de semana de folga. Eu tava trabalhando sábado e domingo na feira. Em Araricá. Eu acho que a gente tinha que voltar a normalizar. Não, Lucas, meus pais tentaram ter uma loja uma vez de colchões que eles vendiam e deu errado. A gente acabou falindo. Deu errado. A gente tinha que voltar a normalizar as coisas fecharem no fim de semana. Eu acho assim, ó, tu pode ter, entendeu? A discussão da escala 6x1 não é tu acabar com o trabalho no sábado e domingo, é tu ter pessoas diferentes pra trabalhar. Sim, pessoas que né? trabalhem só 5 dias por semana e que tenham 2 dias pra descansar. Isso, tu pode fazer uma mescla ali, a pessoa de repente folga no domingo, na segunda, sabe? Tu pode ter. A questão é a pessoa ter trabalhar menos horas e continuar ganhando pelo menos a mixaria que ele ganha, que é um salário mínimo, que essa galera do 6x1 normalmente é um salário mínimo. Sabe? Tipo, é menos de 3 mil reais que eles têm. Aquele lugar lá, o japonês que a gente foi lá em Porto Alegre, eles não abrem nem segunda e nem terça. Daí, como eles abrem sábado e domingo, eles não abrem segunda nem terça. Muito restaurante faz isso também, né? Aqui em Sapiranga, muito restaurante não abre na segunda. Nem no domingo. Porque abre no sábado. Tartine também, eu acho. Eu não sei se eles abrem segunda, mas eu não lembro. Eles até não onde eu abriam lembro, uma eles época. não abriam na segunda. Não abriam uma época. Mas eles devem revezar também qualquer coisa. Ou não, né? Devem botar na escala 6x1. Antes de mais nada, eu esqueci de dizer, não esquece de deixar um like no vídeo, comentar e assistir até o final, porque principalmente esse vídeo aqui, que eu acho que esse vídeo é muito importante por conta da questão nós estamos fazendo, todo mundo tá fazendo pressão pra esse assunto vir à tona e pra gente continuar debatendo esse assunto. Então, quanto mais você assistir, mais ele vai ser entregue, mais pessoas vão ver, mais de pessoas vão apoiar o fim da escala 6x1. Tá? Mais pessoas vão ficar cientes que os bolsonaristas estão contra a escala 6x1. E antes de se você quer nos apoiar, a partir de R$5 por mês, você tem acesso às nossas músicas.
Todas elas em MP3 pra você ouvir no seu treino de braço, de perna, de bunda. Você pode ouvir Ai Pastor, Ai Calica. E você também pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e conversar com a gente. Todos os dias a gente tá por ali trocando uma ideia, falando das notícias, etc, etc, etc. Só R$5 por mês. Não é nem uma Coca-Cola. Nem uma Coca-Cola. É baratinho. O Thiago meteu 5 pila aqui e disse, me desculpem, mas sou a favor das 6 por 1. 6 dias de folga e 1 de trabalho. É 1 por 6 daí. É, 1 por 6. Sabrina Afinal, Moura... se for obrigado, não é escolha. É, Exatamente. Sabrina Moura disse dia 15 de novembro na rua pelo fim das 6 por 1. Quem quiser. Claro, participem, a gente não vai estar aqui, infelizmente. Pra ir pra rua. Mas podia ser, né? Dia 20, pode ser? Dia 20? Não, dia 20 a gente não vai estar aqui. Dorme, dela já acorda, volta pro trabalho e é assim o dia inteiro, né, cara? Eu lembro, por exemplo, quando eu já fui CLT, porque eu já fui, hein, rapaziada? Fui por um bom tempo até, fui acho uns 2 anos e meio, quase 3. Nossa. Não é muita coisa não, né? Mas foi na adolescência também. Mas eu estudava, tava fazendo supletivo, 2 tô usando anos meu e exemplo, meio que é a ele única foi pessoa que eu CLT, amor. Adolescência. tenho como exemplo, né? Posso usar meus pais e tal. Meu pai, ele dormia... O meu pai, ele trabalhava numa lanchonete, só que ele era diferente. Ele trabalhava 12 horas, né? Ele só realmente trabalhava e dormia, trabalhava e dormia, trabalhava e dormia. Mas eu, por exemplo, trabalhava no shopping e à noite eu fazia supletivo. Então, eu realmente não tinha tempo pra nada. Isso com 18 anos, 19 anos. E eu querendo ser comediante. E eu tive que fazer uma escolha, né, cara? Eu consegui um acordo, né? Consegui uma demissão que me deu um desafogo. Me deu um respiro que me fez fazer as coisas pra internet e tal. E desde então eu nunca mais quis ter emprego CLT na vida. Foi graças a isso. Se isso não tivesse acontecido, se eu não conseguisse fazer, por exemplo, um acordo lá, eu ia ter que ficar lá fazendo o supletivo e a escola, depois eu ia me formar no supletivo, né? Aí depois eu ia tentar fazer uma faculdade, ou não ia conseguir fazer a faculdade porque tava muito cansado do trabalho. Enfim, essa é a vida de todo brasileiro, né, meu amigo? Então por isso, pelo menos tinha que ter um dia a mais pro cara, por exemplo, ter um projetinho pessoal. Sabe, não, o sábadozinho ali, ele tem um negócio dele, que ele faz só dele. O cara não consegue nem ter isso, sabe? Isso que é o foda. E temos aqui a notícia sobre a PEC. Fim da escala 6x1. Entendo o que diz a lei trabalhista e o que a deputada Erika Hilton quer mudar com uma PEC. A Erika Hilton, né, que é do PSOL, e ela é transexual, né? E isso já é o suficiente para uma galera aí da direita, dos deputados, serem contra. E usando vários argumentos que o Nicolas Ferreira usou até do ChatGPT, a gente vai entender isso. Proposta da parlamentar pessoalista levantou 1,3 milhões de assinaturas de petição pública, mas ainda patina em apoio no Congresso. Com o apoio crescente nas redes sociais encabeçada pela deputada Erika Hilton, do PSOL, uma proposta da emenda à Constituição busca pôr fim à escala 6x1, pelo qual os profissionais trabalham 6 dias da semana e têm apenas um descanso. A proposta de Hilton mira regras estabelecidas na Constituição e nas leis trabalhistas que datam 1943. Desde a redação original, a consolidação das leis de trabalho CLT permite jornadas de 6 dias consecutivos, desde que os trabalhadores tenham, no mínimo, um descanso semanal. Desde a redação original. Não é nenhuma coisa nova. Tipo, eles só viram... Ai, tem essa lacuna! Oh, vamos preencher. Vamos preencher essa putaria. lacuna. Vamos fodendo o trabalhador. Eu vou no mais âmago cerne da minha opinião pessoal, eu acredito que as relações trabalhistas elas têm que ser entre o patrão e o empregado. Na minha visão fantasiosa de um mundo perfeito. Mas como a gente não vive nesse mundo perfeito... A parada toda é sempre assim, ó. O patrão, quando ele chega e te dá 2 opções. Tu tem 2 opções, tu pode aceitar e trabalhar, ou não aceitar e ir pra rua. Só que aí, tipo, é muito lindo no papel quando o Alexandre de Moraes vai lá e diz assim, não, mas veja bem, o Alexandre de Moraes, eu tô falando, olha a asneira que eu tenho que ouvir do Alexandre de Moraes. Que ele vai lá e diz, não, se o PJ, ele quer direito de trabalhador de CLT, ele então que pague os impostos de CLT. Porque quando ele vai lá e aceita o PJ, ele fez o acordo lá, ele tá pelas regras do PJ e ele quer receber como CLT. Só que na cabecinha do Alexandre de Moraes não entra o simples fato que não tem uma escolha. Não tem essa de, não vou fazer horário nesse trabalho PJ que eu peguei. Se o patrão te diz, tu vai fazer esse horário... Tu vai fazer o horário mas que ele tá te mandando. Mas tu não tem patrão. Mas ele não é teu patrão, tu está apenas prestando serviço. Exato. Mas ele age como, e se tu não quiser, ele te demite. Ele não pode me demitir. Ele vai cancelar o seu contrato. Aí ele paga a multa. Que é uma multa irrisória. Se tu botar uma multa maior, que não seja irrisória... Mas aí que tá, ele não aceita daí. Sim, eu sei, amor. Aí que tá.
Eu só tô tentando deixar as pessoas bem claro para as Sim. pessoas que estão trabalhando em regime PJ que vocês Sim. não são CLT. É. Entendeu? Mas aí que tá. Aí, tipo, então. Então, se o patrão de vocês mandar vocês pra rua com uma mão na frente e outra atrás, processa. Mas nem isso adianta agora mais, porque era isso que eles estavam discutindo. O Alexandre de Moraes estava dizendo naquela discussão, daí o Dino deu uma comida de cu nele, que basicamente assim, não, se ele quer ter esses direitos de ter sido demitido e poder ganhar esses valores, ele tem que pagar o imposto que ele deveria ter pago durante esses anos que ele não pagou como recolhido como CLT. A pessoa. A pessoa. Não o patrão Não o que patrão. contratou uma pessoa no regime PJ, A mas pessoa. quer que seja CLT. A pessoa. A pessoa ganha R$100 a mais do salário que ela ia ganhar se ela fosse CLT, porque ela vai ser PJ, mas ele quer que ele quer que a pessoa pague todos os descontos que ela vai ter pra poder entrar com um processo na justiça e fuder com a empresa que fudeu ele. Vai tomar no cu, Alexandre Moraes? É óbvio, porque essa reforma trabalhista, ela só veio pra beneficiar o chefe. Então, a precarização é tanta que o PJ não tem direito nenhum, e o direito que ele tem, ele não pode, porque na hora de discutir com o patrão, na hora de montar com o patrão, ele não tem... como é que é a palavra? Não tem... Quando tu não tem uma coisa em troca que... Barganha, poder de barganha. Tu não tem poder de barganha. Porque o cara te diz assim, ó, tu não quer? Eu pego o outro, pronto. Tchau pra ti. Acabou. Acabou a palhaçada. E aí a pessoa tem que se sujeitar a fazer um trabalho de horário, CLT, de um patrão, como se fosse CLT, ganhando 100 pila a mais no salário. Sem FGTS. Sem qualquer tipo de benefício. Sem INSS, nada. E se entrar com o processo, pode dar merda ainda. Porque daí, quando o juiz pegar o papel, vai dizer, não, mas ele era PJ aqui, ó. Não tem nada demais, ele era PJ, se ele quisesse, ele podia só dizer não. Na cabeça do juiz, que é concursado, que tá 35 anos sentado com a bunda dele lá e não precisa fazer nada, pra ele faz sentido, ó, não, é isso aí mesmo, tá certo. A legislação diz isso, tá correto. E aí fica essa desigualdade toda. Foda-se que o patrão não deveria nem oferecer isso, né? Foda-se essa parte. Foda-se a má índole do patrão. O que importa Claro. é que o funcionário não disse não. Isso, exatamente. Porque ele teve a opção de dizer não e ele disse sim. Então, se ele se sujeitou é porque ele quis. Call center é 6 por 1, mas por regra específica da função trabalha menos de 40 horas por semana e adivinha. Por isso pagam menos que o salário mínimo. Meu Deus do céu. Por incrível que eu falei, você estava... Ó, o Thiago também falou. Por incrível que pareça, enquanto eu estava fazendo junto, eu estava pensando sobre isso. Que ganho o patrão vai ter se o prestador de serviço PJ vai cobrar o mesmo do CLT. Pois é, né? Não ter que pagar o... Não, é que tá. Ele tá falando que o que ganho o patrão vai ter... É justamente esse, tipo, ele vai cobrar o mesmo que CLT e não vai ter perda nenhuma. Vai ter só ganho. É win-win. Não, é win, patrão, lose... Era um win-win pro patrão. Se ater à realidade, né? Então, na minha realidade, eu acho que existe muito abuso e a gente teve... Vitalício, né? O que é vitalício? Agora não peguei Ed Santos. Com um adendo que se você se processar, se queima no mercado. Ah, sim, tem mais Se essa. o realmente mercado diminui. acha ruim eu processar um patrão filho da puta, o mercado tem mais é que se fuder. O Thiago em 64 disse, afinal, se for obrigado, não é escolha. Bem mesmo essa escala. A Constituição, por sua vez, assegura ao trabalhador o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. No entanto, não especifica a duração desse descanso, o que fica definido pela CLT. Não, e uma coisa que é interessante também. Tenho vários amigos, o próprio Gustavo é um exemplo, o Gus que edita aqui. Eles trabalhavam CLT fichado, por exemplo, no camelô, né, vendia capinha de celular. Aí na temporada, eles trabalhavam 12 horas. Juiz, e era obrigado a trabalhar 12 horas e ia receber um a mais, ia receber umas horas extras, tá ligado? Só que se o cara não queresse, ele era obrigado a trabalhar ali. Senão era demitido. E o cara não quer ser demitido, então ia lá, ficava trabalhando que não condenado. Aí é foda, pra ganhar um extra, né, cara? Que era obrigado a ter esse extra. Cara, é uma coisa tão óbvia, que só os reizinhos da sociedade que sentam no seu castelinho de cristal não notam isso. E eu até pensei assim, tipo, não, tá, é só os ultra privilegiados que não notam isso. Não, mas a gente da nosso convívio que não sabe isso. Porque eu tava conversando sobre a questão da reforma trabalhista com um amigo, que é um amigo que tem um pouco mais de grana, tem uma transportadora e tal, o pai dele, eles têm uma grana boa, assim, ele não é pouco. E ele disse assim, não, mas a reforma trabalhista foi muito boa pro trabalhador. Eu disse, mas que trabalhador? Do que tu tá falando? E aí ele disse assim, não, mas é que aí o cara pode, se o cara não quiser, só ele não aceitar. Eu disse, meu, não tem essa opção. Quando tu tá lá e tu precisa do emprego, tu aceita.
Porque tu não tem outra opção. Qual é a tua opção? Continuar sem emprego, não pagar as contas? Morrer de fome? Morrer de fome? Aí ele não falou mais nada. Porque ele não tinha noção disso. Ele achava que a trabalhista era muito boa porque beneficiava tanto o empregador como o patrão. Quanto o patrão. Tanto o empregador como o patrão, que é o que faz, né? Tanto o empregador quanto o empregado. E não é. Simplesmente não é. O Alexandre de Moraes, tá? Não, perfeito, perfeito. Agora estamos entendidos, Ed Santos. E é basicamente isso mesmo, né, cara? Quem que é a favor da escala 6x1? É patrão, a É, pessoa é que vendido assim, exatamente. Foi vendido assim. Por isso que muita gente na época comemorou, sabe? Tipo, a reforma trabalhista passou bem melhor agora. Não preciso mais pagar sindicato. Agora eu posso ter um contrato de trabalho mais flexível. Aí quando chegou na hora H, viu que tipo, não, continua a mesma merda, só que tu vai ganhar 100 pila mais do teu salário e é isso aí. E os descontos vai ter que fazer por conta. tem funcionário lá porque quer que o maluco trabalhe mais mesmo, Exato. pagando a mesma coisa. Tipo, No artigo 7º, o texto constitucional estabelece que a duração do dia de trabalho não deve superar 8 horas e que a jornada semanal não deve ultrapassar as 44 horas. O modelo 6x1 é possível justamente porque essas horas podem ser Quando distribuídas na semana de trabalhava diversos... das 8h30 às 6. Mas tu tinha intervalo no meio, não tinha? 1 hora. 8h30 às 6, então fica 9 às 6. Dá 7 horas e uns quebrado. Não. Não? Não, dá 9 horas, 10 horas. Dá mais, deve dar bem mais, né? Essas formas, incluindo esta em que o trabalhador labora 6 dias consecutivos e descansa no 7º dia, que é o mínimo previsto na CLT. Desde a promulgação das leis do trabalho, diversas reformas foram implementadas. Entre as mais recentes está a de 2017, com a Lei 13.467, que introduziu o trabalho interminamente e flexibilizou a compensação de horas extras. Apesar dessas mudanças, um mínimo de um único descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas permaneceu inalterado. E temos aqui já 1,3 milhões de apoiadores. Ao liderar a pauta do Congresso, a deputada socialista formalizou uma proposta que vinha ganhando repercussão a partir do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Isso aqui é muito importante, tá? Vida Além do Trabalho, cara. Isso é uma coisa que as pessoas, elas pouco têm, as pessoas, né, cara? A vida pouco... O que ela tem? Ela tem assistir um negocinho ali, ela assiste um negocinho, ela às vezes vai no fim de semana beber um negocinho, mas ela não tem projetos pessoais, é o que eu tava falando, não tem projetos pessoais, não tem muitas coisas que ela pode prospectar pra si própria, porque ela sempre tem que pensar, não, amanhã eu tenho que trabalhar. Não pode pensar, ela não tem fazer tempo nada pra pensar, pra ser criativo, pra qualquer coisa. Tinha um vídeo que eu vi que o Luigi tava reagindo e, nossa, me pegou muito forte, assim, porque eu realmente não imaginava assim, a situação que era. Mas o cara disse assim, a única coisa que você tem que fazer na escala 6x1 é sair da escala 6x1. Tudo que você tem que fazer quando você tiver uma escala 6x1 é não fazer a escala 6x1 mais, sair, dar um jeito de cair fora. E aí ele disse assim, eu trabalhava numa escala 6x1, era uma vida de merda, e ele disse assim, eu chegava no domingo, eu queria ver Netflix, eu queria estudar, eu queria descansar, eu queria fazer uma coisa, e eu me obriguei a continuar estudando, fiz um curso diferente, comecei a estudar outra coisa, eu abri mão do meu descanso, do único descanso semanal que eu tinha pra poder sair da escala 6x1. E consegui. E caiu fora daí. Ele disse, é isso que você tem que fazer. É ruim, não vai ter descanso, vai ser uma merda no começo, vai. Mas é o único jeito de tu se libertar dessa merda. Senão tu nunca vai sair desse ciclo. Aí eu fiquei, porra, que bosta, hein, cara. Alguém falou que 25 conto, ganhava 25 conto a mais do salário. Puta que pariu, hein. O Ed Santos mandou R$5 e disse: o empregador está muito feliz com a legislação suspeite, exatamente. Com certeza. Cara, toda vez que a Band News começa com o governo está falando de novo sobre não desonerar a folha de pagamento, eu sei que aquilo ali é pauta empurrada da diretoria da Band. Sabe? Tu vê direitinho assim, ó, que vem de cima pra baixo, assim, ó, vocês têm que falar todo dia da desoneração da folha de pagamento. Porque é uma coisa que só beneficia o empregador. Eles ganham milhões em cima disso e que eles queriam pressionar o governo para que o governo não abrisse mão da desoneração da folha de pagamento. Aí tu sabe exatamente. Então quando a CNN é outra. CNN, se cai uma pauta pró-trabalhador, eles dão um jeito de cair de pau em cima. E a Gazeta do Povo fez uma matéria sobre a 6x1 que me doeu hoje ler. Nós vamos ler depois, mas vamos continuar terminando o videozinho dele aqui pra gente entrar nas matérias.
posso, porque amanhã tem trabalho, tá ligado? Descer e ver que passou a vida toda só trabalhando, não fez nada, tá ligado? Exato, cara. A articulação começou nas redes sociais, tem como fundador o Rick Azevedo, que ganhou notoriedade nas redes sociais e foi elegeu o voador mais votado do pessoal. Mais votado aí nas eleições desse ano. Para avançar o rito legislativo, o texto precisou angariar o apoio de 171 parlamentares. Por enquanto, a deputada federal de São Paulo recolheu 71 assinaturas. A carga horária imposta por essas escalas afeta negativamente a qualidade de vida dos empregados, comprometendo sua saúde, bem-estar e relação familiares. E, bom, o que a gente tem aqui no Twitter, né, que pegou 9,7 milhões de visualizações? Deputados do partido PL de Jair Bolsonaro recusam o apoio à PEC proposta por Erickson Hilton pelo fim da escala 6x1 e é único e exclusivamente porque ela é do PSOL. Porque foi um partido de esquerda que fez. Sendo que eu acho que é um consenso comum de que essa mudança tem que ser porque 6x1 é muito arcaico e tem a ver com o trabalhador e não com o esquerda ou direita. Né? Porque a direita sendo contra tá deixando pra esquerda o lance de ser a favor do trabalhador. Tá ligado? Aí... Ô, Michael Kister, eu vou te contar uma coisa, tá? Talvez seja novidade pra ti, mas a direita nunca se importou com o direito do trabalhador. E eu acho que finalmente o pobre tá entendendo isso, que a direita caga pro direito deles. Ah, não tá entendendo, não. Não tá entendendo, porque daí diz que o vagabundo não quer mais trabalhar. Mas daí quem fala isso não é pobre, é quem tem um pouco mais de dinheiro, que acha que não é pobre. Porque a galera começou a cobrar os políticos de direita nas redes sociais. Está colaborando com o argumento de que muitas pessoas de esquerda usam de que a direita... Porque não é um argumento, é a realidade, é factual. Sabe? Tipo, por que se fala tanto de esquerda versus direito? Por que tu acha? Porque a direita não tá cagando, a extrema-direita muito mais. A extrema-direita nunca se importou com o trabalhador. Eles só usam eles de massa de manobra, como sempre fizeram. Sempre usaram o trabalhador de massa de manobra. Nunca conquistaram nada pro trabalhador. Mas tu fala isso pras pessoas. Sabe? Os imbecil que votaram no Trump nos Estados Unidos. Sabe? Que eram trabalhadores. É pessoas que viram que o Biden não fez bosta nenhuma por eles. Aí votaram no Trump porque o Trump vai ajudar o trabalhador. Vai? Então tá. Senta aí e espera. Não liga pro trabalhador, quem liga é a esquerda. Só que é mais uma colaboração. Os deputados estão sendo contra. Porque o que eles poderiam falar, ao invés de recusar? Bibo Nunes ali. Bibo Nunes. O que o Bibo Nunes fez de bom pra população? O que o Eduardo Bolsonaro fez de bom pra população? Nada. Nenhum deles fez bosta nenhuma. O objetivo deles é só beneficiar as empresas e o cu deles. Poderiam fazer alterações no texto, né? Eu acredito, né? Falando, não gostamos do jeito que tá, acho melhor que fique assim. E fazer algum tipo de... Não, eu só recuso. Não vamos apoiar. Não vão apoiar. E tem o pessoal aqui opinando, né? Ó, aqui, ó. Esse filho da puta trabalha 4 dias por semana e vem falar que o povo tem que aceitar 6x1. Não fode. Aí já tem que queimar umas paradas na rua. Já tá na hora. O pessoal tá com raiva aqui, velho. A galera tá com inveja do Neymar, que ele trabalha na escala 1x364. Um dia trabalhando, não dá mais 364 lesionado. Você não tem tempo pra nada. Você só trabalha e ainda dorme na escala 6x1 e está matando os brasileiros. Eu sei dessa escala faz 6 anos e ainda tenho sequelas e medo de perder e voltar pra esse inferno. Eu saí, né, no caso. E, cara, eu vou falar pra vocês aqui. O meu pai, ele era chapeiro, né, de lanchonete. E ele trabalhava a madrugada toda, né? Ele ia 8 horas e voltava 8 horas e só dormia. Eu conheci meu pai só dormindo. E quando ele conseguiu sair do emprego e montou a própria lanchonete dele, ele... Não, eu não acho que ele tá querendo despolitizar, tá? Ele só tá botando a opinião dele, assim. E eu acho que ele fez uma opinião legal, assim. Mas, em geral, assim, o vídeo dele eu já assisti. É bom o vídeo dele, tá? Não é... Morreu. Então fica aí, rapaziada. Escala 6x1. Por favor, deputados, reduzam a escala de trabalho. Escala de trabalho 0x7. Você quer destruir a economia? Trabalhe e se esforce mais. Tem até uma opinião aqui de um vereador que foi eleito. Vereador que foi eleito na asa do Pablo Marçal, esse Rubinho Nunes aqui. Olha a opinião do cara aqui. Acabou de ser eleito, acabou de virar parasita estatal e olha o que ele fala. Não quer trabalhar a escala 6x1? É só pedir demissão e arrumar outro emprego. O brasileiro precisa de liberdade para empreender e prosperar, não de CLT. Ai. Você é um cu de burro, como um animal com QI de menos de 30 consegue um cargo tão impressionante. Hoje em dia vocês políticos não tentam nem esconder que são os filhos da puta. Impressionante. Cara, não tem ninguém a favor. Cara, vereador Rubinho, você dá muito, é a sua bundinha branca. Um abraço.
Propõe o desafio ao senhor. Trabalhar de 6x1 no McDonald's durante a semana, saindo na Brasilândia até o shopping da Barra Funda durante um mês. E o seu lugar fica o funcionário do McDonald's. Ao final do mês, um psicólogo avalia quem ficou mais fudidamente fudido. Topa? Mano, imagina que esses políticos, muitos ganham tipo um apoio de empresários e tal pra fazer campanha sim, e com tal. certeza. E é lógico que eles vão defender os direitos dos empresários, velho. Porque eles não querem perder as amizades, tá ligado? Caro vereador, admiro o seu trabalho, mas me permita uma pergunta. Qual é a escala de trabalho da Câmara Municipal? Olha, no meu caso é 7x7. O patrão faz o recal a 4x4. No meu caso é 7x7. Ele não trabalha. Ele trabalha 7 dias e folga 7. É isso que ele tá querendo dizer, né? Porque 7 por 1 é isso. 7 dias de trabalho, 7 de folga. Aí outra que né, não tô nem um pouco surpreso, mas a Anne Ortiz largou a mesma. Ai, na época que eu trabalhava... os leitores adicionaram um contexto que acharam que a pessoa poderia gostar de saber. O político não sabe como funciona uma escala de 6 por 1. Trabalhando 6 dias e folgando um dia. 7 por 7 é uma escala de trabalhar uma semana e folgar a outra. Exatamente! Exatamente! Ele não se ligou nessa cagada que ele fez. E a Anne Ortiz meteu a mesma. E a Anne Ortiz não é tão burra assim, mas meteu essa. Disse não, na época que eu tinha uma loja, eu trabalhava 7 por 7, então ótimo, então tu descansava 7, trabalhava 7. Bora propor essa então? Vamos fazer esse trabalho? Vamos fazer. Se toparem fazer 7 por 7, a gente faz 7 por 7. Aí eu topo. Anos. Meu contrato acaba de ser renovado. Se interessar, posso ensinar como. O político não sabe como funciona uma escala 6x1, trabalha 6 dias e folgando 1. 7x7 é uma escala de trabalho com uma semana e folga outra. Olha, ele não sabe como é que funciona. Como você trabalha 7 dias e folga 7? Olha quem o povo vota. Num analfabeto funcional. Não imbecil. Na proposta trabalhista entende-se que jornada é como 7 dias. Se você trabalha 7 não folga. Naturalmente, pra falar besteira, você nunca trabalhou na vida. Meu Deus do céu, velho. Mano, e ele ainda tá se defendendo ainda como se ele tivesse certo, velho. O certo seria 7 por 0. 7 por 0. Caralho. Cara bobo, velho. Não, e teve o Nicolas Ferreira que usou o chat GPT. Cara, isso aqui é uma coisa assim, o pessoal da direita aí tem que entender que isso aqui era uma pauta que, como eu falei, os caras tinham que abraçar porque a guerra... Mas sabe o que eles iam fazer se eles fossem abraçar? Eles iam desfigurar completamente ela. Eles iam fazer de uma forma que ia ter um movimento, ia ser aprovada a PEC e no final tu ia ver e não tinha mudado nada. Mas aí vai ser ir contra o coach. Né? A mentalidade do coach, assim, o movimento, a onda coach. Também. A política tá dentro desse cenário aí. Quem tá mais do lado brasileiro? É a esquerda ou a direita? Então, a partir do momento que estão aí, a esquerda trouxe aí a pauta, vamos acabar com a escala 6x1. Os caras têm que abraçar e falar, não, mas tem que funcionar desse jeito aqui. E não simplesmente ser contra, cara. Porque acontece isso aqui. Tá todo mundo contra, até o próprio público da rapaziada tá contra aqui. O Nicolas Ferreira, ele tá sendo cobrado até pelos próprios fãs dele aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você entra aqui no perfil dele, você vê aqui, ó, ele fazendo aí, o discurso dele contra. E o pessoal aqui, fãs dele aqui, ó. Se fosse pelo povo, você assinaria o fim da escala 6x1. Decepção. Deixando de seguir, vai trabalhar 6x1 também? Olha aí. E aí, seu Playboy, cadê a sua assinatura na PEC contra a escala 6x1? E a escala 6x1, Nicolas? Você perdeu o meu respeito, velho. Você votou contra a escala 6x1. Que decepção. Por que é contra a escala 6x1? Vocês políticos não trabalham 6x1, mas somos obrigados, né? Porque, cara, o povo que trabalha, ele tá cagando. E eu achei engraçado que o stories dele hoje era justamente ele no final de semana aproveitando o final de semana com a filha dele. Legal, né? Se o projeto é de esquerda ou direita, ele não quer trabalhar 6x1, velho. Simples assim, tá ligado, velho? Ele não tá ligando se foi partido X que fez, partido Y. Você fala, opa, a gente vai trabalhar menos? Aí sim. Boa, tá ligado, velho? Pra defender mesmo a escala 6x1, a pessoa ou ela não trabalha CLT, ou ela tem funcionários, ou então, sei lá, velho, tem um amante no trabalho e quer ir todo dia, só pode, velho. Bizarro, sem saber o que falar, deputado federal Nicolas Ferreira usa o chat GPT para criar texto criticando a redução de jornada do trabalho. Pode trazer consequências econômicas e sociais negativas. Com 4 dias de folga semanal, o deputado diz que a redução de jornada aumentará em produtividade. A descoberta foi feita... Sabe o que embasa essa fala dele? O cu. Pelo Pesquise Elige, né? Sem capacidade intelectual para dissertar sobre o assunto, um deputado que certamente reprovaria no Enem, mas ele tá atacando bastante, né? Mas isso aí, boa. Usou o chat GPT-O para criar o texto. Perceba que o texto do site e dos stories do Nicolas são idênticos.
Alguns pontos a levar em consideração. O impacto na competitividade. A redução da jornada de trabalho pode tornar as empresas brasileiras menos competitivas em relação a outros países, onde as jornadas são mais longas. Isso pode desestimular o investimento e prejudicar o crescimento econômico. Aumento dos custos para as empresas com a jornada... Blá, 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 deu A aqui coisa as mais opções genérica dele. possível, né? E aqui tem mostrando E que... tudo mentira, 100%. porque como a gente viu, tem aquele documentário do Michael Moore sobre as coisas que não são feitas nos Estados Unidos, os motivos e como os motivos são ferrados. E essa escala de trabalho é uma das coisas abordadas, e ele mostra que não é assim. Porque o maior descanso e a maior qualidade de vida aumenta a produtividade da pessoa, aumenta a vontade dela de trabalhar, etc, etc, etc. Não é... E... Fonte, não foi preciso. Exatamente. Enfim. Nós vamos ver depois de dos dados. probabilidade de ser gerado por IA. Caralho, que bizarro, velho. Chegou no chat GPT e falou: Tá, lixa agora ele isso. vai fazer ali o teste pra ver se é o ChatGPT. E sim, é o ChatGPT. Ele dá as mesmas coisas, sempre defendendo o patrão, nunca vendo o lado do trabalhador. Vamos dar uma olhadinha na Poder 360. Eles fizeram um compilado aqui. E vamos dar uma olhada. Tinha 79 assinaturas, tá? Hoje tinha passado de 100. Precisa de 171 assinaturas, tá? Eles conseguiram 171 assinaturas pro projeto de anistia dos pau no cu que quebraram Brasília. E eles estão se peidando para conseguir 100 assinaturas para essa proposta do fim da escala 6x1. A iniciativa faz parte da Vida do Trabalho, que afirma que a jornada é abusiva e compromete a saúde. Inclusive, há dados da Medicina do Trabalho brasileira que diz que o Brasil é o segundo maior país com casos de burnout, perdendo só para Japão. Vamos dar uma olhada quem até agora já apoiou, tá? Nós temos os nomes aqui das pessoas que já apoiaram o negócio. Então tá aqui eles: Alfredinho, do PT, Alice Portugal, PCdoB, Ana Pimentel, PT, Janones, Avante, Antônia Lúcia, Republicanos, surpreso, Bacelar, PV, Benedita da Silva, PT, Camila Jara, PT, Carol D'Artora, PT, Chico Alencar, PSOL, Célia Chacriabá. As mulheres em peso, peso. E os homens têm que trabalhar até morrer. Célia Studart, PSD, Dagoberto Nogueira, PSDB, Daiana Santos, PCdoB. Daiana Santos é a Daiana Santos? Não, né? Não, acho que não. É do Rio Grande do Sul. Não, mas a Daiane... Não, é Daiane dos Santos. Dandara, do PT, delegada Dandara, Adriana... a Protector? A Protector. Peraí. Eu sou a Protector. Posso fumar? Posso fumar fumar? um cigarro? Delegada Catarina, PSD. Olha, tem Dorinaldo Malafaia, do PDT. São os dois únicos delegados que estão apoiando, tá? Delegadas. Denise Pessoa, PT. Dimas Gadelha, PT. Dorinaldo Malafaia, PDT. Douglas Viegas, União Brasil. Duarte Júnior, PDT. Erika Hilton, PSOL. PSB, Duarte Júnior. Sim, eu falei. Duda Salabera, o PDT. Tá. Erika Cocai, PT. Fernanda Melchiona. Votamos nela. PSOL. Fernando Mineiro, PT. Fernando Rodolfo, PL. Opa! Ok. Glaze Hoffman, PT. Olha. Guilherme Boulos, PSOL. Nós já vou falar por que eu falei isso aqui. Ivan Valente, PSOL. Jaque Rocha, PT. Jandira Fegali, PCdoB. Jorge Sola, PT. Basicamente PT e PDT, né? PT, PCdoB, PSOL, né? Juliana Cardoso, PT. Kiko Seleguin, Laura, PT. Laura Carneiro, PSD. Leonardo Monteiro, PT. Lindbergh Farias, PT. Luiz Couto, PT. Luiz Rondina, PSOL. Luiziane Lins, PT. Lídice da Mata, PSB. Marcon, PT. Marcos Tavares, PDT. Maria Arraes, Solidariedade. Maria do Rosário, PT. Mary Serafim, União Brasil. Merlongo Solano, PT. Miguel Ângelo, PT. Márcio Gerri, PCdoB. Natália Bonavides, PT. Nilton Tato, PT. Odair Cunha, PT. Orlando Silva, PCdoB. Padre João, PT. Pastor Henrique Vieira, PSOL. Patros Ananias, PT. Paulo Guedes. Não é o Paulo Guedes, porque é do PT. Paulo Guedes. Paulão, PT. Professora Luciene Cavalcante, PSOL. Reginaldo Lopes, PT. Reginete Bispo, PT. Raimonde, PT. Rogério Correia, PT. Rubens Ottoni, PT. Saulo Viana, União Brasil. Socorro Neri, PP. Stefano Aguiar, nossa gente, é muito pouca gente dos partidos. PSD. Samia Bonfim, PSOL.
Tadeu Venere, PT. Talíria Petroni, PSOL. Tarcísio Mota, PSOL. Túlio Gadelha, Rede. Vicentinho, PT. Valdenor Pereira, PT. Washington Quaquá, PT. E União Brasil e Andra Moura. PT e PSOL com mais signatários, obviamente, né? Só que aí... Aí a gente tem que ficar puto, né? Escala 6x1. O governo, segundo a CNN, estava se debruçando sobre a matéria para saber como se posicionar. Porque segundo... Como é que o Partido dos Trabalhadores precisa se posicionar? Porque segundo a porra do Partido dos Trabalhadores... É um assunto complicado, delicado e complexo. Aí o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, meteu essa do PT. Assim, ó, tira os trabalhadores do PT. Tá? Tira trabalhadores do PT. Porque depois dessa declaração dele, vai tomar no cu. Sério, vai tomar no cu. E o Calejão agora vai querer apostar que carro, se ele não tem mais carro pra apostar. Pra defender a porra do governo. Marinho defendeu que o assunto deve passar por uma discussão aprofundada e detalhada. Para o ministro, exige envolvimento de toda a sociedade, pois há setores da economia que funcionam ininterruptamente. Aí tu contrata mais pessoas. A pasta considera que a redução da jornada é plenamente possível e saudável, diante de uma decisão coletiva. Ai, cara, é Tantos assim, anos ó... no governo, isso aí é burrice ou é macaratice? Cara, é cagação, é medo. O governo Lula tem medo, sabe? Tem medo dessa bosta, tem medo de contrariar empresário. Aí por causa disso, tá minando a própria base, cara. O Jones cantou essa pedra semana passada e o Calejão... Ai, mas nós não podemos ficar atacando o governo Lula. E o governo Lula me faz essa... Com o nome Partido dos Trabalhadores na porra do nome, cara. Aí o Rick Azevedo, que é o cara da jornada Vida Além do Trabalho, é inconcebível que Vossa Excelência não esteja ciente das pressões comerciais que distorcem muito desses acordos sindicais. Porque, obviamente, que o sindicato abre as pernas. Obviamente. Nós que porque somos jornalistas... Porque também, não... Porque é o sindicato contra os patrões. Isso. E se os patrões não aceitarem, nada é feito? É, exatamente. E, mas é que daí eles vão decidir por maioria. Beleza, cara, mas é que não adianta. Existe pressão sobre os sindicatos estão mais enfraquecidos depois da nova lei trabalhista, sabe? Tem tudo isso. E tem sindicatos, como o nosso de jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que não serve pra nada. Não serve pra nada. O nosso sindicato, desde que eu me conheço como jornalista, a única coisa que ele faz antes do sindicato enfraquecer. A única coisa que o nosso sindicato fazia era baixar as calças e dar a bunda pros empregadores. Era só isso que eles faziam, o tempo todo. Eles não negociavam sequer o IPCA para nós ter reajuste. Sequer o IPCA. O nosso sindicato nunca fez bosta nenhuma pela categoria. Nunca. E aí a gente tem que... não, vamos decidir com o sindicato. O sindicato não existe. Não existe. Se tu não botar na legislação, não vai ter quem faça alguma coisa. E outra, tem mais uma coisa. O artigo da CLT diz que todo acordo entre empregador e empregado é superior ao que está legislado. Então, se o empregador e o empregado acordarem, não interessa se tu não pode fazer 6x1. Uhum. Então, esse artigo também precisa ser mudado nessa PEC. Uhum. 2 artigos precisam ser mudados. Edson deu 5 pilas de cuidado que o Calejão vai aparecer do nada querendo apostar com vocês. Sabe, tipo, essa coisa de a gente ficar... sabe, o governo hoje não pode criticar o governo Lula. E o governo Lula faz uma putaria dessas com a gente. Mas vamos continuar que tem mais coisa pra gente ver. Tô puto! Tá, daí essa aqui... Aí veio a 0 hora, tá? 0 hora, meu Deus do céu, cara. Se vocês... Assim, ó, acho que só a Gazeta do Povo é pior que a 0 hora. Só a Gazeta do Povo é pior que a 0 hora, tá? Porque a 0 hora, cara, meu Deus do céu, cara, como eles defendem patrão, cara. Assim, ó, eles chegam a salivar com a ideia de poder defender patrão. Sim, que a Marta Esfreda é o quê? Ela tem que defender os patrão dela, né? Deixa eu só botar minha senha aqui. A Marta Esfreda é colunista de economia e escreveu um belíssimo artigo
que nós vamos ler agora. Deixa eu só entrar aqui pra botar minha senha e entrar. Tem mais algum comentário que a gente tem que ler ali? RBS, né? Exato. Mas bate! Mas bate. É difícil resistir à tentação do fim da escala 6x1. Mas a proposta é factível. É factível, gente. É factível. Produtividade no trabalho faz com que sejam necessários 4 brasileiros para fazer o que um americano faz sozinho. É porque eles são melhores? Não. Aí simplifica ela, né? É pela qualidade da educação. Será? Cadê? De acordo com o quê? Vamos ver, porque eu já separei, eu fui atrás do estudo também. Calma aí, tá tudo preparado hoje. Estou plenamente preparado. Aí ela fala sobre a questão das redes, que o pessoal tá... o que daria... Ó, a intenção é substituir o regime atual de 44 horas semanais por 36, o que daria 4 dias de 9 horas ou 5 com 7,2 horas. É um tema que vai e volta com certa frequência. Em julho de 22, a jornalista que assina esta coluna participou de um podcast da Escola de Negócios da PUC. Já começa aqui na Escola de Negócios da PUC, né? Que é uma faculdade rica pra um caralho, né? Faculdade particular. É uma ideia difícil de resistir. Do ponto de vista do desejo, a coluna é a favor. Do ponto de vista da aplicação, é de difícil implementação. Não, tu só decide e pronto, resolvido. Como observou no podcast o professor Eli Matos, a produtividade média do brasileiro equivale a 25% da do americano. Foda-se. Para traduzir, são necessários 4 brasileiros para fazer o que o americano faz. Foda-se. Abrindo um parênteses antes de continuar com esse texto escroto dela, porque aqui ela até fala uns pontos interessantes, tá? Mas vamos lá. Vamos só continuar aqui para eu ir pro estudo daí. É preciso observar que o americano médio não é mais produtivo que o brasileiro médio por ser americano. No mais respeitado estudo internacional, o PISA, feito de 3 em 3 anos, os Estados Unidos estão longe dos primeiros lugares, em 34º posto, mas o Brasil está em 65. Aí ela faz um parênteses bem pequenininho, nem toda a falta de produtividade decorre do trabalhador. Então vamos ver a matéria que ela está citando aqui, de onde é que ela tirou esses dados, tá? E aí nós vamos ver por que o trabalhador brasileiro rende menos que o trabalhador americano. E se é culpa dele mesmo. Brasil leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Em termos de riqueza, o Brasil produz em 1 hora equivalente a $16, valor que corresponde a apenas 25% do que é produzido nos Estados Unidos, comparado a outros países como Noruega, que tem escala mais frugal, 4x3 e tal, e até a Suíça, que tem 70, que também tem uma escala mais frugal, assim, 4x3, né, mais ou menos por aí. Daí, o que eles descobriram nesse estudo, tá? A produtividade média do brasileiro é de 1/4, tá? Perdemos muito mercado porque a baixa produtividade dá como resultado baixa competitividade. Beleza. O que a FGV disse? Temos que melhorar a educação em todos os níveis, inclusive técnico, porque falta de educação é uma delas. E investir na modernização do capital físico. Ah, interessante, né? Então vamos lá. Por que o Brasil está abaixo de todos os países? Um dos pontos. Baixa qualificação e capacidade do trabalhador. Não é vagabundagem. Depois, aí começam os pontos da empresa. Tecnologia atrasada e mal administrada nas empresas, investimento caro e abaixo do necessário, capital financeiro, infraestrutura, burocracia complicada e ambiente de negócio perverso. Isso aqui eu não sei o que quer dizer. Ambiente de negócio perverso. Ou seja, o trabalhador ganha mal, o chefe não investe para modernizar a empresa, ele prefere gastar o dinheiro dele para comprar o Porsche novo, para comprar outra casa, ele não investe para melhorar a produtividade do seu empregado, dos seus trabalhos. Imagina, muita gente ainda tem que usar uns computador que uma pessoa nos Estados Unidos leva 15 minutos para fazer, porque daí leva 1 hora para abrir um Word no computador da pessoa. Aí como é que ela vai levar menos tempo para fazer o trabalho dela? Como é que tu vai render se o teu trabalho depende das ferramentas que tu tem e elas são uma bosta? E o que acontece? Lá atrás, quando a Dilma deu aquele quinquilhão de isenção para os empresários poderem ganhar dinheiro, e aí é uma coisa que o Elias Jabbour fala naquele livro dele do socialismo, China Socialismo do século XXI. Os caras pegaram aquele monte de isenção, que o objetivo era o quê? Vamos reinvestir, vamos melhorar o nosso maquinário, vamos ampliar, vamos investir em modernização do maquinário, modernização, criar novas vagas de emprego. O que eles faziam? Não, eles pegavam e reativavam fábricas velhas que eles já tinham para tentar produzir mais e ganhar mais lucro em cima, sem precisar botar dinheiro e investir mais. Legal. Ou seja, o empresário brasileiro ganha dinheiro para um caralho, explora o funcionário para tirar
todo o sangue que ele tem e ainda por cima não reinveste o dinheiro para modernizar o seu maquinário, para melhorar o seu trabalho, para melhorar a sua tecnologia. E a culpa de tudo isso é do trabalhador brasileiro e não do empresário. Por isso que o trabalhador não pode ter escala 6, não pode diminuir a escala de trabalho, não porque ele não consegue fazer o que ele precisa fazer em 5 dias, mas porque o patrão não investe o suficiente para que ele seja tão produtivo quanto ele poderia ser nesses 5 dias. Mas a leitura da Marta Esfredo não foi essa. Não. A porra da leitura da Marta Esfredo não foi essa. O estudo diz A. Eles interpretaram C. H. É foda, mano. É bem foda. Muito foda isso, sabe? Tu tem o estudo na tua mão, tu tem a solução na tua mão, e tu pega e caga na tua mão. É muito frustrante. É bastante. A nossa elite, ela é muito atrasada. Muito retrógrada. Muito retrógrada. Cara, é um troço que não dá pra tancar, bicho. Mas existem movimentos, o movimento VAT é um, e a Erika Hilton, esse projeto da Erika Hilton, e uma das coisas que o Rubinho reclamou, o Burrinho reclamou, ela tentou passar por baixo, e isso é uma coisa que o Brigadeiro também reclamou. O Brigadeiro, aquele do chapéu de alumínio, eu tava vendo o vídeo dele, e ele até fala umas coisas interessantes, porque ele disse, não, realmente, a escala 6x1 é uma merda. Mas esse projeto da Erika Hilton não dá certo, porque é 6x1, e eu não tenho nenhum estudo pra comprovar, porque eles não têm nenhum estudo pra comprovar. É achismo. É tudo assim, ó, tirei do cu. Vou até pegar esse cara aqui, porque eu achei isso aqui genial. E ele disse, eu não sei onde é que não tem nenhum, mas eu acho que as pessoas, que não vai adiantar, vai cair a produtividade, não vai ser bom. Porque sim. Porque assim... Fonte não foi preciso. Porque o cara quer trabalhar. O cara quer trabalhar mais, às vezes o cara quer trabalhar mais do que... Que nem todo mundo achava que home office não ia ter produtividade, daí quando foi obrigado a ter home office durante a pandemia, viram que não era bem assim. Mas como é que tu vai humilhar teu funcionário se ele não estiver do lado do teu lado, pois né? É. Mas vamos ver aqui, ó, esse vídeo aqui, nossa, esse aqui me deu uma raiva. Vamos passar raiva junto. Esse aqui é um advogado que foi defender a escala 6x1. Bom, por um lado, né, o trabalhador mais descansado, que fica mais satisfeito, pode produzir mais. Por outro lado... Produzir mais, consumir mais, né? E vamos falar sobre isso já em seguida também. Principalmente consumir mais. Não falei disso ainda, a gente nem entrou nessa seara. Por lado, alguns setores que dizem que precisam dos 6 dias de trabalho. A questão é, primeiro, vai dar 2 dias de folga por semana, em termos de qualidade de vida, é ótimo. Precisa saber para os empresários se eles vão... você tem estabilidade de salário, você não pode reduzir remuneração, ou seja, o custo para o empresariado vai ser o mesmo. Né? Seguramente claro, você pode reduzir... se o trabalhador vai continuar produzindo o mesmo, ele vai trabalhar o salário é o mesmo. Ele vai trabalhar o mesmo número de horas. Ele não vai mudar nada, ele só vai ter 2 dias de folga. E direitos. Ao mesmo tempo, se os salários estão aquém da necessidade, na grande maioria dos trabalhadores do Brasil, o salário está aquém das suas necessidades, o que vai acontecer, na minha ótica, é que nesses 2 dias de folga, eles vão arranjar outro emprego. O burnout vai continuar. Quantos... Qual é a tua ótica? Ótica Diniz? Ótica Trijoia? Ótica Ideal. Ai, cara, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é muito de passar raiva de graça, meu. Na minha ótica, ele vai conseguir ele vai pegar o trabalho. Ele não vai querer descansar nesses 2 dias, ele vai querer trabalhar mais. O trabalhador, ele quer trabalhar mais. Então, se ele quiser, ele trabalha. Mas ele tem a opção de escolher isso. Tão cansado desses papinhos da vindo dessas pessoas. Ai, assim, sabe, tipo, ouve o que tu tá falando. Ouve o que você tá falando! Ouve o que tu tá falando! Pelo amor de Deus! E aí, Fabrício, salve. Assim, ó, se o cara quer trabalhar, foda-se. Ele tem 2 dias de folga. Se ele quer trabalhar nesses 2 dias, deixa ele fazer o que ele quiser. Porque ele já ganha um salário merda pra trabalhar. E ele precisa, às vezes, complementar a renda. Então, se ele quiser trabalhar, deixa. Mas dá a opção pra ele. Na escala 6x1, tu não tem essa opção. E tu ganha a mesma merda de salário. E tu não pode trabalhar mais se tu não quiser. E eu vou dizer assim, ó, vai ter a maior parte vai querer descansar nesses 2 dias. As pessoas nem todo mundo quer se fuder trabalhando pra ganhar dinheiro, pra encher o cu de grana. Tem gente que só quer ficar na boa. Fazer o seu trabalho durante a semana e descansar no final de semana. Como é merecido. Não consigo enviar a mensagem que queria. Segue abaixo.
Para de brigar com a gente. Desculpa, Pedro Mota. Desculpa. Cara, esse aqui doeu pra caralho, assim, ouvir. Isso aqui é desconexão da realidade. Total. Ele é um advogado criminalista, ele não tem conexão nenhuma com a realidade. Por que ele tá debatendo isso? Não sei. Os trabalhadores no Brasil não têm 2 empregos. Então, eu tô aqui tendo uma hipótese aqui que eles vão usar esses 2 dias Hipótese com dados tirados do seu rabo, senhor. para ter outro emprego para reforçar a remuneração. Pois é, que burnout é uma questão que precisa, né, ser pensada. A reportagem chamou a atenção para isso, para esse esgotamento. Tem um dado aqui, que é da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Emerald Rock mandou 10 pila, pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de 44 para 40. Sei que no mundo ideal seriam reduções maiores, porém o ideal no momento não é tão atingível quanto o real. Realmente. Mas assim, ó, tu trabalhar 2 horas a mais num dia é cansativo, tá ligado? É foda. Mas, cara, tu vai ter 2 dias de folga daí, pelo menos, sabe? Tipo, tu aproveitar essa... Agora, eu acho sim que a gente tem que reduzir mais a carga de trabalho. Ela é muito puxada ainda, sabe? E assim... Enfim, vamos lá, vamos continuar. Quando eu trabalhava, o Misa disse que o negócio do sindicato de jornalistas não serve pra nada, mas quando eu trabalhava no Polvo, eu trabalhava 30 horas semanais. Eu entrava lá às 10 e eu saía às 5. No Jornal e na Gás nunca fizeram nada. Pois é, eu trabalhava 30 horas semanais, se eu tivesse que trabalhar mais, eles me pagavam hora extra. Eu ganhava um banco de horas só e eu nunca podia tirar. É. Sabrina disse aqui, a gente fala em descansar, mas tem muita gente que tem trabalho de cuidar da casa e dos filhos. É. Pois é, tem mais isso ainda, né? O Misa, por exemplo, no fim de semana tem que arrumar a casa. Cuidar dos filhos? Cuidar das crianças. Não, mas eu chego em casa e continuo trabalhando, né, galera? Porque a gente tem que fazer os cortes, tem que fazer as coisas eu trabalho o tempo todo, eu não paro, eu não me importo, sabe? Tipo, mas eu gosto de ter meus 2 dias no final da semana pra descansar, pra poder trabalhar no que eu quero, sabe? Porque o canal é nosso projeto, é nossa coisa, não tô trabalhando pra outra pessoa. Então, tipo, pra mim é de boas, assim, mas é cansativo, sim. Quem luta pela mínima acaba sem pauta nenhuma, isso é verdade também. Mas assim, ó, a gente também não comentou muito, mas assim, cara, o fato de tu não é só assim, tipo, vai afetar a economia. Só que ao mesmo tempo, quando tu restringe que as pessoas possam ter um tempo livre pra aproveitar, elas também não movimentam a economia. Yep. Porque quando tu chega no domingo e tu tá exausto, morto de cansado em casa, tu vai querer sair pra fazer alguma coisa, ou tu vai ficar em casa descansando, ou tu vai limpar a casa, ou tu vai lavar louça, ou tu vai botar ordem nas coisas. Tu vai pro shopping, fazer compras, comer na praça de alimentação, ver vai cinema, no cinema, comprar coisas, sair com a patroa. Cara, é difícil, é muito difícil. Pode fazer, pode, mas é muito difícil. E aí o que acontece? Tu não tá movimentando a economia. Não. Sabe? Opa, Ninguém pensa por esse lado. Ninguém pensa por esse lado. Então, daí o que acontece, tá? A 4-Day Week Brasil é uma organização que fez um teste piloto no Brasil. Será que funciona? Será? A Marta Sfredo, inclusive, citou a 4-Day Brasil aqui. Eu acho que se não me engano foi aqui que eu tirei a ideia dela. Fez só uma pincelada. Fez uma pincelada bem de leve, assim, não quis entrar muito... Eu vou direto pros resultados, tá? Não vai... Eles pegaram várias empresas no Brasil, uma delas acabou sendo uma gaúcha que teve que cair fora, foi esse ano que foi feito, e eles tiveram que cair fora por causa das enchentes. Putz. Aí não deu certo. Resultado final, visão geral das empresas. Como é a sua experiência com a semana de 4 dias, tá? Os que não gostaram, 11%, entre lideranças principalmente, né? 6% no geral. Ainda eu acho um índice bem alto, tá? Neutros, 22%, 18%. Os que mais gostaram dessa possibilidade deram entre nota 9 e 10 para a semana de 4 dias. 67% entre a liderança, 76% entre o público em geral. Na média, ficou 88, 92% de aprovação. Cara, é muito bom, é muito significativo esse resultado. Foram 21 empresas, tá? 280 colaboradores... finalizaram o piloto 19 empresas, 250 colaboradores. Entre elas, assim, as áreas os setores da empresa que aplicaram esses dias. Comunicação e mídia. Ai, Maria, nós ia ter 3 dias de folga, Maria. Por que eu não sou dessa empresa, Maria? Alimentação, finanças e contabilidade, jurídico, impacto social, design e criatividade, consultoria e inovação enorme, saúde, tecnologia, gestão e recrutamento e arquitetura. Foram feitas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O que mais? Desde o início do projeto piloto, com que frequência teve uma semana de 4 dias? Todas as semanas foi a maior parte, né?
Da 97,5% das pessoas gostariam muito que a semana de 4 dias continuasse na empresa. Eu imagino. Horas trabalhadas na média por semana, pré-piloto 42, pós-piloto 36,5. Só 6 horinhas a menos. Só 6 horas 6 a menos. horas a menos. Impacto 6 no horas a trabalho. menos. Olha isso, cara. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é fenomenal. Impacto no trabalho. Isso aqui no Brasil, tá? Isso aqui não é na Suécia, isso aqui não é na Noruega, isso aqui não é na Europa. É no Brasil. 56% melhoria na execução de projetos. 52% melhoria na capacidade de cumprir prazos. 80% melhoria na criatividade e inovação. 60,3% melhoria no engajamento. Impacto no bem-estar. 87% mais energia para a realização de tarefas. 14% redução de estresse no trabalho. 46% redução do desgaste no final do dia e 30% redução da ansiedade semanal. Impacto na saúde. Nossa, eu tô quase chorando de emoção, que isso aqui é muito bonito, né? É, mas ninguém vai levar a sério. Impacto na saúde, 72,8%. Sim, porque aí que tá. De um lado nós estamos aqui, ó. Jornada 6... Ah, tem que abrir o baú. Uhum. Jornada 6 por 1 é ruim, faz mal. Aí, ó, tô liberando o baú aí. Jornada 6 por 1 é ruim, faz mal. Tá aqui os estudos, tá? Uhum. Não, jornada 6 por 1 é bom. Não tenho nenhum estudo. Jornada 6 por... Não, eu tô dizendo assim, ó, faz mal, tem estudo. Jornada reduzida de 4 por 3. Aqui estão os estudos que melhora. Jornada de 5 por 2, tá aqui os estudos que melhora. Jornada defendendo a 6 por 1, eu tenho uma opinião. Não, na minha opinião, vai afetar a economia. Não, eu acho que vai afetar a economia. Uhum. Nós estamos literalmente, tipo assim, dando os argumentos com embasamento e eles estão dizendo, foda-se. Foda-se. Vai lá no Impacto da Saúde, porque o Impacto da Saúde tá bonito. Vamos lá. 72% na exaustão frequente por causa do trabalho. 72% de redução na exaustão frequente por causa do trabalho. 43,6% praticar exercício mais de 3 vezes na semana. 42% aumento de quem dorme mais de 8 horas à noite. 49% redução da insônia. Impacto social. 71% de aumento de energia para família e amigos. 44,4% conciliar melhor a vida pessoal e profissional. 90,1% de maior colaboração. 49% melhoria na relação com o gestor líder. 84% satisfação com o trabalho. Resultados finais. Impacto no trabalho. Ritmo de trabalho. Aumentou. Manteve. Não diminuiu. Volume de trabalho. Manteve. Foi a maior parte. Aumentou. Foi uma parte um pouquinho menor. Pressão no trabalho. Diminuiu. Manteve. Aumentou bem pouquinho. Foi mais ou menos parelho aqui. Meio que se anulou, manteve. O engajamento, a produtividade e o comprometimento. Engajamento, produtividade e comprometimento aumentaram significativamente. Cara, tá aí pra cego ver. Tá aí pra cego ver. Vou mandar, vou botar aí no chat aí o link do documento, quem quiser ver, mas é só vocês procurarem também 4-Day Week Brasil, PDF, tá? Cara, isso aqui é incrível, sabe? Tu pode melhorar. A minha conclusão é a seguinte, tá? O patrão não quer que as pessoas sejam felizes e satisfeitas. Não. Sabe, eu acho que é muito difícil tu abrir mão. Parece assim que, tipo, a pessoa é tua posse e tu não pode abrir mão dela em nenhum momento. Porque se tu abrir mão, ela não vai fazer o que ela precisa fazer. Tu tem que estar sempre por cima dela. Tem que sempre... Então sempre ela não pode estar feliz, né? Até tava falando agora que aconteceu uma coisa muito, muito louca, assim. A nossa estagiária perdeu o vô. O meu vô. Perdeu a avó dela morreu no final de semana. Daí a gente disse, não, fica em casa, não precisa vir, né? Sim, claro. Aí hoje ela disse que tava mal de novo, que ela não sabia se ia conseguir vir amanhã. Aí a Aline disse, vou falar com o RH, ver se ele pode, né? E o RH disse, não, assim como o servidor estagiário pode tirar 5 dias. Uhum. E aí eu pensei assim, porra, mas a gente vai precisar dela, né? Aí a Aline me perguntou, será que a gente... Eu tava falando com ela agora mesmo. Será que a gente libera ela, né? E eu pensei assim, cara...
Tipo assim, ela é a única que pode fazer o trabalho que ela precisa fazer, mas ela já deixou meio adiantado as coisas. Se não, libera ela pra ela ficar em casa e se a gente precisar de alguma coisa, ela faz o home office mesmo. Não precisa, se precisar de alguma arte, alguma coisa, a gente pede pra ela e já era. E eu fiquei pensando depois, tipo, fiquei pensando agora nisso, tipo, porque, sabe, a gente fica nessa coisa assim, tipo, mas não dá pra deixar a pessoa vai começar a achar que pode fazer o que bem entender. Mas aí, tipo, a pessoa fica feliz, ela se sente bem no trabalho. Sim, eu tenho uma dessas também. Quando eu tinha a estagiária lá na agência, toda a família dela tava se mudando de Sapiranga pra Gramado. Ah, sim, eu lembro E disso. pra poder continuar trabalhando, ela tem que ficar aqui em Sapiranga sozinha e ela não sabia o que fazer. E daí eu disse pra ela, olha, se tu tá achando que vai ser ruim, te muda pra Gramado. Também com a tua família, sabe? Daí, quando eu falei isso pro Thiago, eu falei pro Thiago, ela tá... Ele falou, tá pensando em se mudar. Eu disse pra ela que se ela achar que é melhor se mudar, é pra ela ir. E a minha resposta do meu chefe foi, mas e a gente, como é que fica? Daí eu falei pra ele assim, mas e ela, como é que fica? Mas que tu fica naquela coisa assim, sabe? Tipo, a gente foi tão moldado ao longo de tantas décadas que a gente não... Eu sou assim, sabe? Tipo, eu não posso... Sou assim. Eu não posso faltar, eu não posso, sabe? O chefe tem que ficar em cima. Parece que quando tu pede uma folga, que é uma coisa que tu precisa, que tu tem direito, meu tio, por exemplo, morreu, minha tia morreu e eu não pude ir no velório porque meu chefe disse, não, a gente precisa de ti aí. Pra quê? Foda-se. Ninguém dá trabalho. Ninguém pode assumir o trabalho. Sabe? E aí, tipo... Mas é essa cultura que a gente tem, sabe? Que a gente quase automaticamente fica, não... a pessoa tá sob minha liderança e eu preciso obrigar ela a trabalhar, senão ela não vai render. Ela vai render muito ficar pensando na pessoa que ela perdeu, né? No trabalho. É um egoísmo sem fim. É foda. Bom, essa é a nossa contribuição. Vou fazer bastante corte sobre a escala 6x1, lá no TikTok, principalmente, também. E esse corte entra amanhã aqui no YouTube, então se vocês puderem ajudar a divulgar, agradeço muito todos vocês, tá? Boa noite, Marcelo. A gente tentou fazer a discussão mais... Como é que eu posso dizer? Mais densa e mais com conteúdo que a gente conseguiria fazer aqui. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação. Ó, o que o Lucas Felipe disse. Meu pai faleceu e eu ia pedir folga. Sabe o que meu patrão falou? Você agora tem que ser o homem da casa. Tem responsabilidades. E no dia seguinte eu pedi a conta. Cara, foi a coisa abrupta que eu fiz. Vamos ver uma coisa leve e depois ver mais um vídeo pra gente finalizar. A gente não vai ver os comentários nas postagens do Nicolas? Pode ser, Pode ser também, pode ser. Isso é leve também. Tá, então deixa eu pegar aqui. Cadê o Nicola? Ó, mas aí, ó. tá completamente certo, Jones Manuel. No final das contas, quem é que tava certo, né? Tem uma foto do Neymar. Mas é um vagabundo, né? Vai querer falar que não é bem assim. Aqui assim, ó, o Nicolas tomou ferro, tá? Tomou um ferro bonito. Certeza. Aí agora ele vai tentar dizer, não, mas não é bem assim, vocês têm que ver que escala 6x1 não é bem isso. Ele vai tentar, né, mudar a história e mentir. Não vamos ouvir o que ele vai falar. Foda-se o que o Nicolas vai falar. A gente não acredita nele, nós viemos aqui só pelos comentários. O irmão da Jade Picon também defendeu a escala 6x1. Diz que, vai prejudicar, né? Aí o pessoal botou aqui, sou a favor da escala 5x2. Acredito que deve existir vida além do trabalho, mas... Não dá não. O Brasil sobreviveu a várias coisas que em tese prejudicam a economia, mas quando é a favor da CLT, a economia é a favor do CLT, a economia é sempre importantíssima. Eu sou do direito e sou contra a escala 6x1. Se o projeto é ruim, proponha melhor, mas que ponha fim em escala 6x1. Simples! Se acha tão ruim. Deputado, não esqueça que a Constituição... Não constitui o texto a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução de mediante de acordo com a convenção coletiva. O senhor gosta de lacrar, isso sim, deixe de show, pois a única coisa que se quer é o debate. Assine a PEC para podermos fazer o debate no plenário do Congresso. Se tu acha que vai, assina a PEC, bota e faz o que tu acha que tem que fazer lá. Não fica só se fazendo. Eu quero ver os outros comentários, não desse aí. Do outro vídeo dele. Isso, desse aí. Quando boneca vai trabalhar 6x1? Votei em você. Trabalha na escala 6x1 e fiquei muito decepcionado com a sua posição nesse tema. Pra você é fácil. Trabalha 4x3, salário gigante e regalias. Se você fosse pelo povo, teria se colocado contra o 6x1. Decepção define.
Botão de quem é a favor de os políticos trabalharem 6x1 pra eles verem como é bom. Vou dar like. Com certeza. 44 mil pra trabalhar só 4 dias? Deixando de seguir. Vai trabalhar 6x1 também? O povo descobrindo que a direita vota contra qualquer direito trabalhista. Pena que foi tarde, é verdade. Deputado federal, salário 44 mil. Auxílio moradia 4 mil. Cota parlamentar, teto máximo 51 mil. Verba para secretário que ele tem direito 125. Quem sustenta o sistema somos nós. Vocês acham realmente que o Nicolas e os demais iriam votar a favor do fim da escala 6x1? Você perdeu meu respeito, velho. Você votou contra a escala 6x1, que decepção. Desocupado. Sou conservador e devendo os valores da família e da fé cristã. Meia-noite. Apoio a jornada 6x1 que afasta o trabalhador do convívio familiar e religioso, forçando a trabalhar até a exaustão. Parabéns. O Emerald Rock mandou 5 pila. Concordo com a Maria. Ver a Nicole se ferrando é sempre bom. Espero pelo dia que receba o que merece. É louco ver que